esta lei complementar entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2011. Artigo 2º. Continuam inalteradas as demais disposições legais. Sala das Comissões, Auditor Ortega Mari, assinada e de autoria de todos os vereadores aqui presentes. Senhor presidente, mais uma emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 016/2011. Artigo 1º. O artigo do projeto de lei complementar passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Emenda número 01 ao projeto de lei complementar. Alteram-se os seguintes itens do anexo 2 da presente lei. Código do Cargo 135, cargo motorista de veículos leves. A nova referência passa a ser 2321. Referência 136, motorista de veículos pesados. A nova referência se torna 2321. Código do Cargo 143, operador de máquinas pesadas. A nova referência também é 2321. Código do Cargo 91, eletricista de veículos automotores. A nova referência 2321. De autoria do vereador Paulo de Souza Félix e assinada por todos os vereadores, subscrita por todos os vereadores. É bom lembrar aos funcionários aqui presentes que as reivindicações, conforme as funções citadas, teve uma emenda do vereador Paulo de Souza Félix com a assinatura de todos os vereadores. E a nossa preocupação também de fazer a emenda, retroagindo para que vocês também já recebam o salário de vocês a partir do dia 1º de agosto, já corrigido a partir de agora. Pela ordem, vereador Paulo de Souza Félix. Senhor presidente, só atendendo aqui uma observação pertinente do ilustre vereador Alexandre Pierre, o Código do Cargo 241, motorista, que nós falamos motorista pesado e leve, mas tem o cargo de motorista só, que também passa de 2318, que é o Código do Cargo 241, também passa de 2318 para 2321. Né? Observação atenta do ilustre vereador Alexandre. Precisa explicar? Então vamos, o vereador Livre está solicitando suspensão para a reunião de liderança para discutir esse ponto. Suspende o trabalho por 5 minutos.
Chegamos aqui no acordo e os motoristas da prefeitura ficaram na mesma referência que todos. É a 2321 para todos os motoristas da prefeitura. Senhores vereadores, está em discussão, em votação, o projeto 016/2011 de autoria do Executivo Municipal. Ô Paulo, você vai encaminhar? Vereador doutor Alexandre, para encaminhar o voto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhoras e senhores, público presente, imprensa, senhor presidente, vereadores, a adequação é necessária por uma questão de justiça a essa categoria que lá atrás ela ficou misturada com outros segmentos que não eram pertinentes à categoria de vocês. Então agora nós estamos fazendo uma justiça em detrimento àquilo que foi aprovado anteriormente. Sendo assim, a categoria motorista, do modo geral, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, motorista, operador de máquinas pesadas, eles ficam por isonomia numa categoria só. Agora, aqueles que estavam na 2318, que estavam sendo contemplados por esse projeto do Executivo, tirando o 0,5 e agregando esse aumento que foi sugerido por nós, vai ter um repasse já agora do dia 1º de 8, na ordem de 22% real. Certo? Então tem a reposição da inflação, né, que juntamente vai coincidir aqui com 22, porque você vai pegar 838,87, que é antes da adequação da inflação, juntamente com a nova referência 1.086, dá 22%. Então, parabéns a todos vocês dessa categoria, multiplique isso. E nosso abraço aí a todos os motoristas. Eu gostaria, aproveitando esse momento, fazer uma pequena reflexão sobre o projeto de lei apresentado pelo nobre vereador Paulo Félix. Eu estava estudando esse projeto, que saiu na revista Veja, há 2 semanas atrás, Relógio contra o Crime. E em algumas cidades realmente foram feitas essa experiência, porém não foram sancionadas. Eu estava estudando sobre isso para ver o porquê. Há o aspecto da competência, né? Nós vamos debruçar seu pedido na Comissão de Justiça e Redação, porque nós tivemos uma denúncia no Taboense de um local que hoje estavam já denominando como a Cracolândia de Taboão da Serra, ali entre a Benedito Cesário de Oliveira e a Quisaimão Taqueuti. E com certeza em outros lugares devem ter. E nós eu tenho certeza que aqui tem pais, e daqui a pouco nós vamos chegar ao Dia do Pai, que será dia 14, e nós, pais, rezamos continuamente para que nossos filhos não entrem no mundo da droga, dos vícios. Esse é o nosso único apelo que nos resta. Porque a hora que nossos filhos saem, nós não sabemos com quem eles podem se encontrar. Mas tem aí o vício, que diz aí em alguns artigos, em algumas cidades que eu fui pesquisar. O item 15 do artigo 24 da Constituição Federal compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Tem esse quesito que foi derrubado. Tem outros aspectos que contradizem com o ECA, que eu também estava pesquisando. E em junho de 2009, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o ECA, órgão vinculado à Presidência da República, emitiu um parecer afirmando que a medida contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, ao restringir o direito à liberdade, incluindo o direito de ir e vir. Então, eu já vou pedir, Paulo Félix, eu sei que a iniciativa é sua, mas eu vou pedir ao nosso, já até porque eu entendo que essa questão dos jovens, do vício, da droga, é uma questão que nós temos que resolver para ontem.
que é urgente na nossa cidade para que nós não tenhamos aí mais jovens se suicidando, mais jovens se drogando, mais famílias sendo totalmente desestruturadas em razão do vício das drogas. Eu vou pedir ao nosso presidente que já peça que a nossa assessoria jurídica, ela já debruce sobre esses itens que não permitiram em outras cidades que pudessem ser promulgadas. Porque nas outras cidades foi através de uma portaria do Juízo da Infância e da Juventude. E um único caso que relata a sua aplicabilidade foi através de uma lei em Feira de Santana, na Bahia. Mas foi feita através de uma portaria do Juízo da Infância e da Juventude. Então eu peço que haja um estudo real para que nós aqui da Câmara possamos aprovar algo que depois tenha a sua eficácia. Quero também, não tive tempo para falar sobre os requerimentos, porque o tempo já tinha se esgotado, mas eu quero falar de alguns requerimentos de suma importância que foram aprovados aqui pelos demais pares, e eu quero já de pronto agradecer. Requerimentos esses que pedem à Secretaria da Assistência Social também providências, através do CREAS, que é um órgão que tem também como mister fiscalizar o efeito das drogas em nossa cidade, que foi aprovado. Peço também esclarecimentos, ao Executivo com relação à hemodiálise que é realizada na nossa cidade. Vereador Wagner, eu estou pedindo alguns indicadores que até agora não temos na saúde. Pequenos. Quem faz hemodiálise na nossa cidade? Por que tem que ir fora e quem vem de fora vem fazer hemodiálise aqui na nossa cidade? Se nós temos um equipamento aqui no Maria Rosa para fazê-lo. Por que o nosso povo sai daqui numa perua simples, um cadeirante, uma pessoa já que tem falta de visão, vai numa perua simples para fazer hemodiálise em São Paulo e não faz aqui no Maria Rosa? Eu só queria entender isso. E eu estou pedindo isso através do requerimento que foi aprovado por todos os pares. Então são requerimentos como esse que merecem, só para concluir, merece a resposta do Executivo em 15 dias, é isso que eu peço à presidência. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cedo, para encaminhar o voto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna mais uma vez aqui porque eu estive acompanhando os servidores nessa luta e vejo que talvez essa não seja a contemplação para todos os servidores. Sabemos que a comissão, talvez ela foi uma comissão que não teve um tempo hábil, até mesmo para pegar numa certa paridade, ter representantes de todos os segmentos. Mas sem dúvida nenhuma que já é uma conquista, já é uma grande conquista, e principalmente quando se tem um entendimento que tem que tirar essas diferenças. Muitas vezes você tem uma referência que ao longo do tempo ela vai perdendo o seu valor econômico, e hoje é um exemplo do motorista que é vergonha, um motorista que dirige um caminhão, um ônibus pesado, ganha R$800, se ele bater o carro ele tem que pagar todas as despesas, responder criminalmente, responder por todos os atos. Então, quero aqui parabenizar o vereador Paulo Souza Félix, quando ele teve esse entendimento. Na própria reunião que eu tive com o governo, eu também mostrei que tinha que corrigir essa distorção, e hoje aqui nós estamos votando essa emenda, e eu espero que o governo tenha esse entendimento também, e que não só o motorista, mas que todas as categorias que estiverem com seus salários defasados, distorcidos, referente à média, que possa estar corrigindo.
Eu sinto que faltou a saúde, faltou a educação, faltou os profissionais, a própria guarda hoje que reclama também do seu estatuto, mas já é uma conquista, a gente agarra ela e depois a gente continua buscando e acreditando. Então, quero dizer que o meu voto é favorável, eu encaminho aos pares aqui que tenham também esse entendimento. Votamos a emenda no entendimento de que, para quem está tanto tempo sem receber um centavo de reajuste, que possa retroagir ao dia 1º de agosto e garantindo aí que no próximo vencimento vocês já estejam sendo contemplados. Quero aqui também parabenizar o vereador Paulo Souza Velho, não está aqui, mas na questão desse projeto aí, toque de acolher. Infelizmente, Taboão da Serra hoje, não só está bom, mas nós estamos legislando aqui, nós temos que cuidar da nossa casa. E cada canto que você vai é na periferia, na centralidade, você vê crianças aí se drogando, crianças se perdendo, e nós aí, se nós não pararmos e realmente ter esse olhar, parabéns, vereador, tá? Pode contar com o voto do Cid, não só o voto, mas eu espero que o prefeito acorde e possa aí estar acolhendo nossas crianças, e que essas crianças realmente elas não estejam a partir das 21 horas, a partir das 23 horas, expostas à criminalidade, expostas a aliciadores que existem nas ruas. Então, pode contar com o apoio desse vereador. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para mim, é uma grande vitória que a cidade ganha. Não é a ABC, mas é a cidade que ganha, e esse é o seu mérito. Não votou ainda, porém, em breve eu tenho certeza que será aprovado, e com a força dessa casa aqui, sem dúvida nenhuma, terá uma grande força. Quero aqui também, senhor presidente, uma região, eu fiz sua indicação hoje, e uma região que nós dois compartilhamos na mesma, o Jardim Comunitário. Lá a prefeitura começou a fazer um trabalho e esqueceu do comunitário. É para se fazer a rotatória, lá não tem máquina, não tem nada, lá tem entulho, tem lixo, e o povo lá, que já vivia com tanto problema, e a rotatória que não acontece. Fiz sua indicação e o senhor já votou, e eu tenho certeza que o seu anseio é o mesmo que o meu. Constantemente as pessoas cobrando o jardim comunitário, principalmente da rua Santino Quirino de Abreu. Aquela rua que foi para se fazer um retorno, e lá tem entulho, lixo, e aquele descaso que aquele povo já há tanto tempo sofrendo, e mais uma vez agora tendo que esperar, quando chove, é pior ainda, tá? Então, espero que o governo acorde, que o senhor possa se posicionar também, que a região que a gente está ali lutando, trabalhando sempre, e que aquele povo do Jardim Comunitário possa ter mais dignidade, mais respeito pelo governo. Quero aqui também falar sobre a Comissão Especial de Inquérito. Amanhã reiniciaremos as oitivas. O trabalho não parou porque nós nos reunimos aqui durante todo esse período, das terças e quintas-feiras, para analisar todo o processo, para conhecer um pouquinho mais sobre o sistema. E amanhã, às 10 horas da manhã, estava marcada uma oitiva, a oitiva com o senhor Sebastião. Tive a informação agora, através de um documento enviado pela CONAN, de que essa testemunha, o senhor Sebastião, ele apresenta um problema psiquiátrico, uma doença, e não poderá comparecer. Porém, de qualquer maneira, estarei aqui às 10 horas da manhã para dar abertura à comissão. Teremos outra oitiva às 15 horas, como já marcado antes, com o senhor Wagner Gomes, que são funcionários da empresa CONAN. Empresa aquela que tem aí contratos com a Prefeitura Municipal Taboão da Serra, que é do software, e também de assessoria, de consultoria. Então, na quarta-feira, dia 4 de agosto, também temos mais duas oitivas, duas testemunhas que irão aí para a gente tentar desvendar realmente sobre a questão da senha Zelda, quem criou essa senha, e conhecer um pouquinho mais. Acredito eu que o vereador Wagner, que esteve presente comigo aqui durante todo esse período também, lendo, estudando para conhecer um pouquinho o processo, vereador Valdevan 90, vereador Paulo Souza Félix, que com certeza em breve irá... Senhor presidente, só para complementar, o vereador Paulo Souza Félix, que é o
que é o relator e que com certeza necessita de informações para que possa dar pelo menos o primeiro aí, o relatório parcial. Vereador Olívio Nóbrega sempre brigando aí, e quero dizer que hoje essa comissão ela tem muito mais conhecimento, principalmente a respeito da questão do funcionamento do sistema e das senhas. Senhor presidente, quero finalizar só mais uma vez aqui falando sobre a questão da empresa Pirajussara, e gostaria que cada vereador que viesse na tribuna pudesse se posicionar, porque aqui me parece que a empresa ela não é obrigada a carregar malas e bagagens, mas a questão não é obrigar, a questão, eu acho que é o seu cliente, é dela fazer, pelo menos, se vai para o terminal Tietê, quem vai para o terminal Tietê vai viajar, e quem viaja leva mala. É o entendimento que ela deve ter e respeitar os seus clientes. E mais uma vez, como eu acabei aqui aprovando o requerimento, solicitando informações a respeito da Pirajussara, quero dizer aqui e pedir aos vereadores também que possamos cobrar o melhor serviço dessa empresa em todos os aspectos. E uma delas é o profissional cobrador, garantindo aí mais segurança para todos os usuários. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Com a palavra, para encaminhar o voto, doutor Ronaldo Nisch, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, internautas, imprensa presente, senhoras e senhores. Eu venho aqui, presidente, encaminhar o meu voto favorável e dizer que este projeto de lei complementar, esta lei complementar que nós iremos votar aqui hoje, é fruto de uma negociação que houve entre os membros desta casa, entre os funcionários que estão aqui hoje presentes. Vocês estão no caso, parabéns, com luta, com determinação, que todos vocês conquistam o espaço merecedor. E lembro aqui, senhor presidente, que nós, na última sessão, salvegamos, fomos vaiados aqui, porque alguns funcionários ou outros entenderam que os vereadores estavam contra o aumento dos funcionários. E isto não é verdade. Eu fiz um compromisso aqui e vou honrar. Enquanto eu for vereador desta casa, eu vou estar do lado de vocês, do lado dos funcionários, do lado do trabalhador. E esta foi uma conquista. Como eu havia dito, acredito eu, da forma que foi colocada, hoje eu tenho certeza que vocês no caso, né, vocês não teriam sucesso. E esta lei é fruto deste entendimento. Entendimento esse que todos nós tivemos aqui, presidente. Acredito que foi um entendimento da casa, e eu quero aqui parabenizar os meus pares aqui, que entenderam também dessa forma, parabenizar vocês, e em nenhum momento, acredito, tenho certeza, vereador Wagner, que nenhum vereador aqui é contra o funcionário público, é contra o trabalhador de maneira geral. O vereador Cido, ele é feliz quando ele coloca que na questão dos motoristas também. É uma questão que precisa ser revista. Como ele sempre coloca, como é que nós não podemos distrair ao volante? Como é que um motorista pode cobrar passagem e muitas vezes, vocês mesmos sabem, cobram com o carro em movimento, com o ônibus em movimento, coloca em risco todos que estão dentro do ônibus, todos que estão fora, coloca em risco o trânsito. Isso é uma verdade. E acredito que esta casa está atenta a isso. É uma preocupação nossa. Então, por isso eu encaminho aqui favorável. Talvez o aumento que veio não seja um aumento... aumento não, a reposição, né? Talvez não seja a reposição esperada, mas
acredito que todo aumento que vem, reposição, ele vem em boa hora. Então, quero também parabenizar aqui ao Executivo, que teve a sensibilidade de ouvir a comissão, o Executivo que teve a sensibilidade de ouvir a comissão, de ouvir os, no caso, vereadores, de ouvir o funcionário e encaminhar este projeto de lei. Acredito que este projeto de lei não é uma vitória de esta ou daquela categoria, que seja uma vitória ou sequer uma vitória do Poder Executivo. Acredito que essa vitória é uma vitória de todos. Talvez não seja o esperado, mas já é algo. E se cada governante se comprometer a fazer isso, acredito que nós vamos caminhar e caminhar bem. Eu acho que é esse compromisso que vocês, funcionários, de maneira geral, precisam cobrar dos seus governantes, que tenham o compromisso com os funcionários públicos, não só com os funcionários, também compromisso com a população, de prestar um bom serviço. Eu acho que esse é um compromisso de qualquer e todo homem público. E todos nós aqui, vocês tenham certeza disso, vereador Paulo Félix. Nós estamos empenhados em cumprir essa função que nos foi dada. Então aqui eu quero mais uma vez parabenizar a todos e encaminho o meu voto favorável. Assinei a emenda, né, do vereador Paulo de Souza Félix, que acredito que eu subscrevi com os demais colegas. Acredito eu que é uma justiça com a categoria. E é isso aí. Se todos nós lutarmos pelos nossos direitos, a cidade muda, o nosso bairro muda, o nosso país com certeza ele vai mudar, e é isso que nós precisamos. Pessoas que lutem, pessoas que briguem pelos seus direitos dentro da democracia, dentro do Estado democrático de direito. Então vocês estão de parabéns. Obrigado. Quero aproveitar para fazer, pela ordem, vereador Olívio, está em encaminhamento de votação, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Mas antes da sua fala, vereador Olívio, eu quero saudar e agradecer aqui a presença da nossa mídia local e regional, Jornal na NET, com a jornalista Sandra, Alain Reis, o Tabuanense em Foco, Rose Santana, o Tabuanense, Manuel, o Novo Jornal, e Márcio, Jornal Atual. Quero saudar e cumprimentar a todos, e se eu esqueci de alguém aí, que me perdoe. Também quero cumprimentar as lideranças presentes e os funcionários públicos que vêm aqui fazer a sua reivindicação justa. Com a palavra, o vereador Olívio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, a votação eu entro na questão já. Eu queria deixar claro aqui que o tema segurança ainda é muito polêmico e todos estão sujeitos a ele. Nós tivemos uma notícia logo no início da sessão, que agora vou tornar pública, que o GCM Madureira foi abordado hoje por 2 elementos que furtaram e deram um tiro no seu rosto. Por sorte, a bala transfixou e saiu sem maiores complicações. Ele já está em casa, mas é um agente da Guarda Municipal de Segurança, veterano, um bom guarda municipal. Não é porque aconteceu o fato que o Madureira briga pela categoria, como está brigando os motoristas, reivindica as melhores condições para a guarda. E quando fazíamos aqui as reuniões, eu e o vereador Wagner, ele se destacou entre os guardas presentes, na sua posição íntegra, forte, nas conquistas do Estatuto que foi mencionado aqui hoje. Estatuto esse que foi votado às pressas e deixou muito a desejar, porque não permitiram, algumas vezes, que os vereadores debatessem e que alguns guardas também solicitassem as mudanças. Mas aí é coisa passada, é fato da guarda, deverá ser discutido agora num outro momento. O mais importante, mas que torna-se curioso, vereador Paulo Félix, é que no mesmo momento que tem aqui uma categoria coesa, unida, houve um movimento esvaziando ou tentando dar uma conotação menor à movimentação dos motoristas. Aqui na Guarda,
na sede da Guarda, onde convocaram diversas pessoas que compõem os nossos funcionários públicos. Acredito eu, pelo funcionário Sena, onde ali soltou algumas informações que não são verdadeiras, a maioria delas. Entre elas que a Câmara Municipal ia votar o aumento para quem está na Defesa Civil para R$ 290. A Câmara não votou isso. Então, para que soltar informação inverídica, criando uma expectativa que não é verdadeira, mas que a Defesa Civil merece? Que está chegando aqui as enchentes, as chuvas que virão, enchentes espero que não aconteça, mas as chuvas que virão no final do ano, que a Defesa Civil está sempre pronta para atender. Isso eu acho que a reunião para informar, para traçar metas de trabalho é positiva, mas que a Câmara iria votar aqui, dando uma conotação, para quê e por quê? Será que estão preparando candidaturas antecipadas e achando que os funcionários são bobos? Não. Aqui se vota as leis que os funcionários tentam passar dentro das suas possibilidades, dificuldades por falta de coesão, por falta de espaço de reunião, por falta de lideranças que os reúnem nas suas categorias, passam as suas necessidades e a Câmara, que é o poder certo, o poder que tem a decisão, vota ou não. Mas hoje estamos votando, fazendo as correções e dando a oportunidade do prefeito sancionar a lei, dando a quem perdeu no passado as suas conquistas. Conquistas essas que foram suadas. Vamos aqui, ó, verdadeiros heróis, verdadeiros homens que arriscaram até ser punido lá por essas pessoas que fazem reuniões paralelas quando tem votações importantes na casa. Os senhores imaginam que a casa está aqui, ó, vocês viram que faltam três vereadores. A dificuldade para conseguir 9 assinaturas. Tivemos 10. A dificuldade para conseguir 9. Viu o tempo que demorou, até todos sabendo a necessidade e que vocês estavam ansiosos por essa votação há mais de 7 anos. Mas lá dentro se reuniu, se resolveu e todos os senhores vereadores presentes assinaram. Isso é legal, porque eles sentiram a necessidade e ainda fizemos uma correção em último segundo para que não houvesse, que a correção fosse feita de uma forma ampla. Sem dúvida, e isso foi feito. Eu vi há pouco o vereador Paulo Fresco cobrando do presidente que a demonstração que será enviada à Prefeitura seja enviada numa escala onde não há dúvida do que foi ser feito, não tem dúvida, é aquilo que tem que ser feito. Ou é aquilo ou é nada. Quando eu digo aquilo ou nada, é que se ele vetar, vem para o Macário promulgar. Então é aquilo que nós estamos votando hoje. Nós não estamos votando em intenção hoje, estamos votando a decisão. Discussão, elaboração de projeto, e eu fui o vereador que estava na Prefeitura hoje e trouxe o projeto até a casa, após ligar via rádio para o vereador Macário, trouxe da Prefeitura por volta das 16h45, não tem horário exato, mas por aí. E trouxe o projeto com autorização do presidente, dei o ok lá, que é recebido, mandei protocolar na casa e todos tiveram conhecimento desse projeto hoje. Sabíamos que ia vir. A formatação que ia ser feita não tínhamos o conhecimento. Tivemos hoje. E tivemos a capacidade, a tranquilidade de fazermos as alterações cabíveis, onde o Ciro colocou a data retroativa, os efeitos para 1º de agosto, onde o Paulo lembrou que a categoria estava defasada numa questão de referências e todos assinaram a emenda. E ali eu prometi a vocês que ia pleitear perante os colegas a necessidade do regime de urgência. E não tive problema, todos assinaram, 10 assinaturas. Entre 10 foi 100%, pô. 100% nas emendas, 100% no regime de urgência. Por que 100%? Porque era justo a causa que vocês encamparam, lutaram e hoje a vitória. Então eu só tenho que parabenizá-los e dizer que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acabei falando da imprensa e esqueci aqui do Adilson, do jornal Atos, que também está presente aqui, o Alan Reis, Tabuão em Foco, e Zé Alves, do Jornal do Povo. Quero agradecer a presença de todos também. Senhores vereadores, vereador Wagner, para encaminhar o voto, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhores, os funcionários que ainda resistem aqui, são poucos, né? Público presente.
Acho que é importante, quero aqui começar parabenizando o Onish, parabenizando o vereador Onish, porque o vereador Onish fez aqui um esforço de fazer aqui a retrospectiva do porquê chegamos aqui, né? Chegamos aqui, não é de agora, né? Mas nós tivemos a primeira sessão depois do recesso, né? E nós tivemos a última sessão do recesso na terça, e depois da terça, na quinta, nós tivemos uma reunião com o prefeito, eu estava, o senhor estava, vários vereadores estavam, e naquela reunião foi feito lá, a comissão dos funcionários estavam, e naquela reunião foi decidido, lá foi feito uma conversa, um diálogo e um acordo, né? Depois eu não participei da reunião subsequente, que era da comissão junto com o departamento pessoal, mas quero aqui parabenizar o vereador Onish, porque o vereador fez aqui a retrospectiva correta do processo, né? Nós estamos votando aqui, senhoras e senhores, e os internautas e a imprensa, nós estamos votando aqui uma reposição para 269 funcionários. 269 funcionários públicos, né? São os funcionários públicos que não tiveram, o ano passado, a reposição dentro dos 33%. 33% por quê? Porque a inflação de 2005, 6, 7, 8, 9 e 10 deu 33%, vereador Onish. Não foi isso? A inflação do período do governo do prefeito Evilásio, somando 6 anos, deu 33%. O ano passado houve um reajuste salarial, houve uma reposição salarial, houve uma mudança nas referências e tiveram algumas categorias que não chegaram aos 33%. E quais foram as categorias que não chegaram aos 33%, vereador Onish? São 269 funcionários. Auxiliar de administração, 50. Borracheiro, 1. Operador de som, 1. Operador de telecomunicação, 1. Recepcionista, 16. Atendente de serviço, 3. Legista, 1. Eletricista de instalação e manutenção, 8. Inspetor de vigilância, 1. Motorista, leve, pesado e motorista, 62. Telefonista de PBX, 4. Agente de controle de zoonose, 14. Fotógrafo, 1. Escriturário, 38. Operador de máquina pesada, 15. Operador de trânsito, 35. Auxiliar administrativo, 5. Funileiro, 2. Mecânico de máquina pesada. Mecânico de veículo automotores. Mecânico de veículo diesel, 5. No total dos mecânicos. Operador de computador, 1. Mestre de obra, 1. Fiscal municipal, 3. Programador de computador, 1. Esses são os funcionários e esses são as categorias que estão tendo no máximo 5% de reposição. Com exceção de 3 funcionários de auxiliar de administração, que está tendo 3%. Está tendo 3%. E agora, a deferência que está sendo feita pela Câmara, entendendo que o ano passado foi cometido uma injustiça, foi cometido talvez um erro, um equívoco, e agora a Câmara está fazendo essa emenda, tentando mostrar ao Executivo e mostrando ao Executivo que o motorista está dentro de uma outra categoria. Então, queria aqui encaminhar favoravelmente, presidente, fazendo a retrospectiva, e eu acho que essa negociação que nós tivemos, nesse período conturbado, ela mostra uma coisa que é importante, que eu já falei, aliás eu falo sempre e vou falar, né? Quem conhece a história do nosso país, a história moderna, sabe que o trabalhador, quando está organizado, ele interfere na história. O trabalhador, quando não está organizado, ele não interfere, né? O que não é permitido fazer, o que a gente defende, vai falar 5%, 3%, o que não se é permitido, dentro da relação capital-trabalho, o que não se é permitido, o que nós não podemos permitir, é a perda salarial. Quando você permite a perda salarial, como foi feito aqui, de 96 até 2004, nós permitimos a perda salarial, de 96 a 2004. Por isso que os salários ficaram defasados. Com essa mudança agora, que eu acredito que é uma mudança mais simbólica do que econômica. Se bem que a inflação ano passado foi de 5,5, né? Nós estamos dando aumento de 5, né? Mas é mais simbólica do que econômica. O que a gente está decidindo aqui, o que a gente está mostrando,
é que o trabalhador, na relação capital-trabalho, não pode permitir a perda salarial. Se você permite a perda salarial, o seu salário vai defasar. E depois você não vai recuperar isso ao longo da história. Então, eu queria aqui parabenizar a comissão, queria parabenizar aqui os vereadores, todos os vereadores que participaram, tivemos na usina. Lembrar que o vereador Thales Franco, que não está aqui presente, mas que esteve lá, teve um papel importante, mostrar que a negociação, quando é bem feita, a gente avança. Nós temos ainda esse ano e o ano que vem, e eu acho que nós podemos avançar mais o ano que vem. Lembrando que o ano que vem é um ano eleitoral, e 6 meses antes da eleição, o Executivo não pode dar aumento. Lembrando que o ano que vem é um ano eleitoral, não pode ter aumento, então tem que ter aumento antes de março do ano que vem. Nós votamos a LDO, nós estava lembrando, pensando no recesso parlamentar, que nós votamos a LDO e colocamos a emenda do mês de maio. Mas no mês de maio nós vamos estar no ano eleitoral. E no ano eleitoral o Executivo tem que, se eu posso estar equivocado, mas eu acho que não, ele não pode dar aumento 6 meses antes da eleição, ele tem que dar 6 meses antes do período do processo eleitoral. Então o mês de maio do ano que vem, ele já é tarde, o relógio vai estar atrasado. E queria aqui, já fiz aqui na primeira parte o convite aos vereadores, ao público presente, à imprensa e aos internautas, queria aqui reafirmar e reforçar, em nome aqui do Vanderlei, levanta a mão aí, Vanderlei, o presidente da Diversitas, que é uma ONG, uma entidade que faz a luta contra a homofobia, e ainda ontem eu falei aqui que poucas coisas me causam surpresa na atualidade, poucas coisas me impactam. Depois dos 49 anos a gente fica meio casca grossa, né? E pouca coisa a gente fica impactado. Mas a violência homofóbica é uma coisa que me preocupa e é uma coisa que impacta cada vez mais, né? Quando você vê uma pessoa sendo agredida com a lâmpada na cara na Avenida Paulista, aquilo quando você vê choca, né? Aí eu achei que tinha visto tudo na vida. Mas aí eu fiquei vendo 2 brucutu agredir um pai e um filho que estavam abraçados numa festa, né? Eu falei, aonde nós vamos chegar, né? Aonde nós vamos chegar, né? Com a violência homofóbica, né? Então, existe um projeto de lei que já foi aprovado no Congresso, esse projeto está no Senado, existe uma discussão grande no Senado para aprovar essa lei, e a senadora Marta Suplicy estará quinta-feira, às 19 horas, na Faculdade Anhanguera, para conversar, dialogar com o movimento organizado, com os estudantes e com a sociedade organizada também. Todos estão convidados. Muito obrigado e encaminho favoravelmente. Senhores vereadores, estamos votamos as urgências, agora estamos votando as emendas. E por último, vamos votar os projetos. Pela ordem, vereador Paulo de Souza Félix. Com a palavra, vereador Paulo de Souza Félix, para encaminhar a votação. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu quero ouvir aqui a preocupação do vereador Onir sobre a prorrogação da sessão, mas quando nós estamos em regime de votação, a sessão já está prorrogada automaticamente, nós já estamos em regime de votação. De qualquer forma, é pertinente a preocupação, mas regimentalmente estamos amparados. Eu quero aqui encaminhar a votação. Primeiro, garantir aqui uma tranquilidade para o vereador Wagner que tem com relação a maio, né? Em maio não vai ter aumento, vai ter reposição salarial, né? O que é proibitivo é dar reajuste acima da inflação, mas reposição salarial a qualquer tempo. Como maio, então o que nós garantimos aqui na lei é que todo 1º de maio será garantida a reposição, a defasagem salarial, né?
Então, isso está garantido, não tem nenhum impedimento por conta da legislação eleitoral. Mas eu quero aqui parabenizar os vereadores. Esta emenda que eu apresentei com relação aos motoristas de todos os calibres, né? Motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados e também operador de máquinas pesadas, né? E eletricista de veículos automotores, que está ali o representante, porque isso é uma questão de justiça. Os funcionários apresentaram na reunião, cabalmente, que havia sido cometido um erro. Quando, na reforma que nós aprovamos no ano passado, nós colocamos os motoristas numa categoria que não tem nada a ver, não tem nada afim. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Reparando um erro cometido. Então, os motoristas, sejam eles de máquinas, motoristas de veículos leves, pesados, e eletricistas de veículos automotores, e mesmo os motoristas, que tem outra categoria aqui, eles estão saindo da referência 2318 para a referência 2321, que é de mecânico de máquinas pesadas, mecânico de veículos automotores, mecânicos de veículos diesel, quer dizer, vão ganhar igual os mecânicos. Então essa é a categoria, finalmente estão sendo colocados em categoria afim, que são todos próximos, trabalham numa sequência, não é? Então está sendo corrigido aqui, eu fico feliz, a inspiração da minha emenda foi reconhecer a justiça da reivindicação, o esforço do vereador Olívio com os demais vereadores para conseguir as assinaturas para urgência especial. Então, 10 vereadores assinaram a emenda e os 10 que estão aqui assinaram a urgência especial. Isso em reconhecimento a vocês. São 197, quase R$200 a mais. É pouco, mas faz diferença. Não é? Faz uma diferença grande no final do mês. E não é só para agora, vai fazer diferença na hora extra, vai fazer diferença no 14º salário, vai fazer diferença no 13º, vai fazer diferença nas férias, vai fazer diferença enorme na aposentadoria. Então, eu acho que essa questão é fundamental. Não é? Então, a Câmara Municipal hoje recobra uma agenda positiva. E eu tenho certeza que isso vai inspirar outras categorias. Como o vereador Alexandre Pierre apontou aqui, vereador Alexandre Pierre, da legalidade ou ilegalidade. Sabe o que é legal? São as crianças do jeito que elas estão hoje. Ou nós fazemos uma lei que protege os nossos adolescentes, ou vamos deixá-los com o tráfico. É legal o que está acontecendo na nossa cidade? É legal, vereador Cido? Crianças 3 horas da manhã, drogadas, na porta de um salão de baile. É legal. É legal as crianças sendo exploradas na pedofilia, sendo avião do tráfico, sendo assassinadas todos os dias. Nós temos que separar, vereador Alexandre. Nós fizemos esse debate, vamos fazer de novo. O que é justo e o que é legal. Nem sempre legalidade e justiça andam juntos. Nem sempre o que é legal é justo e vice-versa. Eu quero fazer o discurso da justiça, do que esse parlamento representa e o espírito que deve permear esse parlamento. Tentam solapar, não devemos esquecer o momento que nós estamos vivendo. Nós passamos por um tsunami nesta casa. Estamos sofrendo ainda na nossa carne as consequências. Nós estamos vivenciando um momento da história de Taboão que daqui 20, 30 anos ainda vamos falar sobre isso. Mas a despeito, e quero deixar claro aqui, nós estamos em 10 vereadores, e tenho certeza, inclusive, que os vereadores desta casa, que hoje não estão aqui, que não podem exercer seu mandato, estão assistindo essa sessão.
E nós não podemos apagar a história de contribuição que cada um deu, vereador 90, para que esta casa, para que essa cidade chegasse no estágio que está. Então eu quero aqui recobrar o espírito de justiça desta Casa de Leis. Para que as nossas crianças, os nossos adolescentes não fiquem sem a proteção, vereador Oliveira. Vossa Excelência da Comissão de Justiça, da Comissão de Segurança, queremos chamar um debate com a sociedade civil sobre essa questão. Toda forma de violência deve ser combatida. A homofobia, a pedofilia, mais 2 minutos, vereador. A xenofobia. Olha o que aconteceu lá na Noruega. Eu estive em Oslo o ano passado, na Noruega. Eu estive nessa cidade que sofreu atentado. Eu estive em Copenhague, na Dinamarca. Eu estive em Estocolmo. Estive na Rússia, em Moscou. Por coincidência, as 3 cidades por onde eu passei sofreram atentados. Estocolmo, Oslo, a Noruega e Moscou, na Rússia. E aonde o povo europeu se preocupou com a infiltração ou com o crescimento do islamismo, mas esqueceu da extrema-direita, do avanço do fascismo na Europa, do avanço do neonazismo. Um país como a Noruega sacudido por bombas, por atentados. O país com melhor qualidade de vida do mundo é a Noruega. E nós aqui, nesse parlamento, temos que estar atentos a todas as formas de violência e combatê-las, onde quer que elas apareçam. Quero aqui, para encerrar, senhor presidente, parafrasear de novo o Ernesto Che Guevara. Onde houver uma injustiça e tua voz levantar-se contra ela, então você será meu irmão. Você será revolucionário. Então nós temos que levantar nossa voz aqui contra toda e qualquer injustiça. E eu falo para os senhores aqui, na minha presença, se um homem bater na mulher, eu vou interferir. Não como vereador, como cidadão. Se alguém chutar um cachorro ou um gato na minha presença, eu vou interferir. Se alguém espancar uma criança, eu vou interferir. E não é porque eu sou vereador, não. É porque eu sou cidadão do mundo. Porque eu aprendi que combater a injustiça faz parte da luta por um mundo melhor, com atitudes, com ações, com gestos e com leis. E essas leis, vereador Valdemar 90, nós vamos produzir aqui, deixar um legado para a história. Porque a despeito do que falam desta casa, esta casa tem a tradição de ser a casa de mais debate que se produziu na história da nossa região. Quem for na Câmara Municipal de São Paulo, ver um debate na Câmara, vai falar, a Câmara está bom, é melhor do que isso aqui. Então nós somos conhecidos dessa forma. E é desta forma que nós queremos passar para a posteridade e para gerações futuras. Que se comentem o que quiserem. Eu entro na internet e vejo hoje quanto ódio nós temos solto no mundo. Quanto ódio se esconde no anonimato, na covardia. De pessoas que sequer podem se expressar, porque às vezes tem medo de olhar nos teus olhos e falar. Tem pessoas que na nossa frente são gatinhos, mas na internet rugem como leões, como tigres, porque estão escondidos na covardia e no anonimato. Talvez, vereador Olívio, muitos batam nas tuas costas, na tua presença, e na tua, e na tua, e na tua. Mas no anonimato são valentes, lampiões, coriscos, mengueles. Esta é a nova forma. Antes era uma denúncia anônima, uma carta anônima, agora não. Agora a internet é coberta na anonimidade, muitas frustrações. Então eu quero aqui fazer um chamado a esta casa, porque nós não podemos calar as vozes do ódio, nós não temos como fazer. Mas nós não vamos nos somar às vozes do ódio. Nós vamos, contra as ideias da força, demonstrar a força das ideias, que é isso que mantém esse parlamento de pé. Então eu espero que nesse semestre nós façamos grandes debates
sobre os grandes temas do mundo, da atualidade, nacionais e municipais. E não vamos nos escusar. Não vamos, esse poder não vai ser colocado de joelhos. Não vai. Porque se algum mais aqui cair, outros vão assumir. Nós somos passageiros e o parlamento é eterno. Porque fora do parlamento, fora da democracia, é a barbárie, é a ditadura, é a treva. E nós, esse parlamento, demonstra hoje com essas votações que nós continuamos com a nossa sede de justiça. Parabéns aos funcionários públicos que resistem até agora. E amanhã, chegando na usina, deem lá a boa nova. Deem lá a boa notícia que a Câmara, mais uma vez, fez uma sessão histórica e fez justiça com a categoria que vocês representam aqui hoje. Obrigado, senhor presidente. Quero também parabenizar o jornal Os Municípios, professor Franco, que também está nos assistindo via internet, acabou de me ligar aqui parabenizando pelos trabalhos da casa. Muito obrigado, professor Franco, também pelo trabalho seu prestado aqui na nossa querida Taboão da Serra. Senhores vereadores, está em votação as duas emendas apresentadas no projeto 016/2011, de autoria do Executivo Municipal. Foi votado as emendas, agora está votando. Não, foi votado a urgência, agora está sendo votado as emendas, e em seguida nós vamos votar o projeto. Presidente, pelo que nós entendemos, as emendas, projeto com a sua redação final, até porque o vereador Walter já pôs o seu voto explanado ali. E houve um acordão para que todos os 10 dessem os votos coesos. Então, emendas, projeto e redação final, que a Comissão de Justiça já se manifestou já. E até pediria a Vossa Excelência que convidasse os motoristas logo após o término da sessão, assim que todos os vereadores votarem, para que venha ao plenário, para que tiremos uma foto histórica, porque é um movimento encampado pelos motoristas que culminou numa nova história de discussão de salários na Prefeitura de Taboão da Serra, no nosso município, que há muito tempo não se via. Começou pequeno, acanhado, e hoje se fortaleceu e as conquistas vieram. Então, assim que Vossa Excelência encerrar, eu gostaria que todos nós registrássemos esse fato, esse momento, que vai ficar para a posteridade. Muito obrigado, senhor presidente. Seria indispensável, não vamos dispensar com certeza, a presença dos funcionários aqui para tirar a foto com a gente e também registrar esse momento histórico. Está aprovado por unanimidade dos votos presentes o projeto de número 016/2011 de autoria do Executivo Municipal. Convido os funcionários públicos para que requeram aqui no plenário para que a gente registre essa foto. Senhoras e senhores, estou bem assessorado aqui com os meus pares. Senhoras e senhores, não havendo mais nada, não havendo mais oradores inscritos, agradeço a presença de todos os senhores aos trabalhos de hoje e declaro encerrada a 24ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, do mês de agosto, dia do mês de agosto de 2011.